Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Priscila, sou professora de Sociologia, sou formada em Ciências Sociais pela Unesp de Marília. E com esse canal, o que a gente pretende? Gente, pretende estar ajudando vocês a entender um pouco mais, né, sobre esses componentes curriculares, né, sobre essas disciplinas, tanto a Sociologia como a Filosofia. Dentro da Sociologia, eu e o professor Matheus vamos estar ajudando vocês sobre esses conteúdos. E dentro da Filosofia, o professor Danilo vai estar ajudando vocês, né, sobre os conteúdos e as temáticas abordadas dentro desse componente curricular. Tudo bem? A gente espera aí que esse canal seja mais um recurso de aprendizado de vocês, né, para estar complementando aí os estudos de vocês. Acho que vocês podem notar, né, que a gente não tem grandes aparatos tecnológicos, a gente está aqui podendo contribuir, né, com o melhor que nós podemos aqui oferecer, trazendo conteúdos de qualidade para vocês e para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas relativas a esses componentes curriculares, tudo bem? Nessa aula de hoje, a gente vai abordar sobre o positivismo e as contribuições teóricas de Augusto Comte. Antes disso, fica aqui para vocês anotarem aí, para tirarem suas dúvidas, o e-mail de contato com a gente. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre alguma questão, sobre alguma aula, tiver alguma sugestão, pode mandar aqui nesse e-mail, que a gente vai estar estabelecendo aí um contato bacana, joia? E aqui embaixo, o link aí do nosso canal, para vocês divulgarem para quem tiver interesse, para quem quiser aprender um pouco mais aí sobre esses dois conteúdos. A gente está aí à disposição de vocês. Mas vamos lá, né, para a aula de hoje, né, gente? O que é o positivismo, né, gente? O positivismo, ele é uma corrente sociológica de interpretação da realidade que vai surgir na França no século XIX. Um dos grandes expoentes dessa corrente de interpretação da realidade vai ser Augusto Comte, né? Um autor francês que vai nascer em 1798 e morrer aí em 1857. Então, ele vai estar vivendo num contexto histórico pós-Revolução Francesa. E vai estar observando dentro da sua realidade social quais foram os efeitos, né, dessa grande revolução política e que mudou completamente os rumos aí da Europa e de todo o mundo, né, posteriormente. Então, esse vai ser um dos elementos, né, centrais e principais que vai influenciar as contribuições teóricas desse autor. Um outro elemento também muito importante é o ingresso desse autor na Escola Politécnica de Paris. Essa experiência também vai influenciar suas contribuições teóricas, pois vai contribuir significativamente na concepção de ciência e de mundo desse autor. Uma outra influência na teoria de Comte vai ser as obras, né, uma obra específica de Condorcet, que eu separei aqui para vocês, que é o esboço de um quadro histórico dos progressos do espírito humano. Por que essa obra vai ser importante, gente? Porque ela vai traçar um quadro de desenvolvimento da humanidade no qual a ciência e a tecnologia ela vai ter um papel significativo, pois vai fazer com que a organização social e política das sociedades ela se pautasse através do uso da razão. E esse vai ser um elemento muito importante que vai contribuir com a produção teórica de Comte, pois ele vai estar experienciando um contexto histórico no qual é importante para ele que as sociedades levem em consideração o patamar científico que eles estão vivendo nesse momento, tudo bem? Então, nessas principais obras, aqui eu destaquei duas para vocês, tanto o curso de Filosofia Positiva como o Catequismo Positivista, ele vai herdar essas influências no qual o Comte está vivenciando nesse período. E quais são as preocupações de Comte, né? Comte ele estava preocupado naquele contexto histórico em reorganizar toda a sociedade por meio de uma completa reforma intelectual do homem. Por quê? Ele está vendo esse contexto de transformação social e política a partir dessas revoluções industrial e francesa, e ele via a necessidade de que as instituições e os homens eles se transformassem a partir de novos hábitos de pensar.
que seguisse, tanto as instituições quanto os homens, seguissem o patamar científico daquele tempo histórico. E é aí que entra a sociologia. Para Comte, né, a física social, que posteriormente vai ser chamada de sociologia, ela vai ser a chave, o elemento central aí para promover essa reforma nas instituições e essa reforma nos hábitos de pensar dos indivíduos. Então, a física social, a sociologia, proporcionaria essa transformação das instituições e as instituições transformariam, consequentemente, os homens, tudo bem? Vamos lá. Então, a partir dessa reforma das instituições, a sociologia, a física social vai trazer o que dentro da sociedade? Esse espírito positivo na organização das estruturas sociais. Lembra que a gente está falando do quê? Do positivismo, dessa corrente de interpretação da realidade, que vai levar em consideração o quê? O método científico como elemento primordial para a transformação da sociedade. Então, a física social vai promover essa reforma, essa nova organização nas estruturas sociais, e a partir dessa nova organização nas estruturas sociais, as sociedades, né, elas vão seguir esse novo rumo pautado no método científico, no conhecimento científico. Então, os indivíduos eles vão mudar a sua maneira de pensar, pautando-se neste conhecimento científico. Inclusive, Comte, ao promover essa reforma dos homens, ele também propõe uma nova forma de religião, uma religião positivista, que daria aí novos rumos morais aí dentro da sociedade, joia? Quais vão ser as principais temáticas trabalhadas por Comte nesse sentido? Primeiro, a filosofia da história, que vai promover, né, vai justificar o porquê dessa nova forma de reestruturação da sociedade. Segundo, o fundamento e a classificação das ciências baseadas na filosofia positiva. Então, primeiro ele vai falar, né, esse aqui ele vai falar, ó, por que nós temos que organizar a sociedade a partir do positivismo? Aqui ele vai dizer o seguinte, qual que é a fundamentação? Como que vai funcionar a sociedade a partir dessa ideia aqui de positivismo, a partir da filosofia positivista. E terceiro, ele vai determinar a sociologia como um elemento aí central para transformações das estruturas sociais que vai modificar as instituições e os seres humanos de maneira geral, tudo bem? Então, qual vai ser a novidade aí trazida pelo Comte? A chamada Lei dos Três Estados, né, que vai promover o desenvolvimento aí do espírito humano, o progresso do espírito humano, no qual ele vai dizer o seguinte, todas as ciências e o espírito humano como um todo desenvolve-se por meio de três fases distintas, a teológica, a metafísica e a positiva. Então, temos aqui três fases distintas, nas quais cada sociedade pode estar localizada em uma fase, em um desses estados. E para Comte, nós temos que atingir a fase mais desenvolvida, que é a fase positiva. A gente não pode perder, né, perder de mente, né, perder de vista que o que é. Comte ele é um autor evolucionista. Então, a perspectiva que ele tem é o seguinte, se nós alcançamos esse progresso científico, se a sociedade está nesse patamar evolutivo, todas as demais têm que seguir esse mesmo processo, têm que seguir esse progresso humano, esse progresso das ciências, tudo bem? Para que assim a gente alcance aí um maior desenvolvimento. E aí o que ele vai dizer de cada uma dessas etapas, né? Na primeira fase teológica, como que vai ser a forma de explicação do mundo? Onde ele está dizendo o seguinte, cada sociedade ela vai ter uma forma de explicação do mundo. E cada uma dessas formas de explicação do mundo demonstra que etapa evolutiva essas sociedades estão. Então, em uma primeira etapa, que é a etapa teológica, as sociedades, a humanidade vai explicar os acontecimentos e os fenômenos a partir da crença da intervenção de seres sobrenaturais.
Então, por que as coisas são como elas são? O mundo ele é como ele é porque Deus quis, porque os deuses quiseram, porque seres sobrenaturais outros quiserem, entre outras divindades que as diferentes sociedades acreditam, vieram a acreditar, acreditarão, entre outras. Então, a explicação da realidade social como ela é a partir da intervenção desses seres sobrenaturais. Essa mentalidade teológica, ela vai desempenhar um papel de coesão social. Então, a vida moral de cada sociedade, ela vai ser pautada na crença desse ser extraterreno. Ele vai nortear as ações dos indivíduos. A gente vai confiar que eu não consegui o emprego porque Deus quis. Eu não passei no vestibular porque Deus quis. E isso vai funcionar como um quê? Como um acalento para as nossas ações na Terra. A gente vai passar a não questionar o porquê dessas questões. Isso vai responder todas as nossas dúvidas. Isso vai ajudar o quê? A proporcionar também um não questionamento da forma de organização social, no qual essa mentalidade teológica ela é preponderante. Então, se esses seres sobrenaturais quiseram dessa forma, quem sou eu para questionar? Se Deus que escolheu o rei que ele fosse rei, quem sou eu, mero servo, para questionar uma escolha que foi divina, que foi desse ser sobrenatural? Tudo bem, gente? Dentro dessa fase teológica, que é uma primeira etapa aí de explicação da realidade social para Comte, ela ainda é subdividida, né, em 3 etapas, que nós vamos ver logo a seguir. Mas antes vamos analisar aqui o que o autor ele fala sobre essa fase teológica. Joia? No estado teológico, o espírito humano dirigindo essencialmente suas investigações para a natureza íntima dos seres, as causas primeiras e finais de todos os efeitos que o tocam, numa palavra, para os conhecimentos absolutos, apresenta os fenômenos como produzidos pela ação direta e contínua de agentes sobrenaturais, mais ou menos numerosos, cuja intervenção arbitrária explica todas as anomalias aparentes do universo. O que o Conte está dizendo aqui? São esses agentes sobrenaturais que vai explicar todas as coisas do universo. Então, quem sou eu, Reis mortal, mero servo, para questionar o poder do rei? O ser sobrenatural, esse agente sobrenatural, essa divindade quis assim. E essa forma de explicação da realidade, dentro do estado teológico, como eu disse para vocês ainda há pouco, ela é subdividida ainda em 3 etapas, né? 3 períodos sucessivos. Vamos lá? Primeiro, dentro da fase teológica, nós temos o fetichismo, no qual, nessa etapa de desenvolvimento, são atribuídas características humanas, antropomórficas a seres não humanos. Então, determinados animais podem ter essas características humanas, como também, dentro dessa fase, os seres humanos, seres terrenos, vão ter características divinas, né? Vão ser representações divinas na Terra. Qual foi um exemplo disso, né? Dessa forma de explicação da realidade, uma forma de explicação teológica e fetichista? Vai ser o período faraônico. No período faraônico, se explica a realidade, os fenômenos, o porquê que as coisas acontecem dessa forma, a partir, né, de agentes sobrenaturais. E o faraó seria a encarnação viva, né, do divino da Terra, seria a representação desse divino na Terra. Então, ainda a explicação é a partir de seres sobrenaturais, que nesse caso, no fetichismo, se representariam, né, a partir de um ente terreno. No politeísmo, como que isso funciona? A explicação, né, desses agentes sobrenaturais, ela se daria a partir de vários deuses. Então, são vários deuses que vão determinar a forma como a vida acontece. Porque choveu, porque o Deus X quis assim, porque eu não consegui estabelecer um casamento, porque o Deus Y não quis dessa forma, quis da outra. E assim sucessivamente. Um exemplo disso
é a sociedade grega e a sociedade romana, onde a gente vê uma série de deuses, Thor, Zeus, Afrodite, enfim, uma série de deuses que explicam por quê, né, que regem o porquê que as coisas funcionam dessa maneira. Então, a explicação da realidade dos fenômenos vai se dar a partir do interesse desses vários deuses dentro do politeísmo. E uma outra forma teológica de explicação da realidade é o monoteísmo, no qual a humanidade vai pautar sua explicação em um único Deus. A gente vê que essa etapa, né, de explicação da realidade, né, essa fase do espírito humano, do processo evolutivo do espírito humano, ela é muito presente na Idade Média, no qual quem explica a realidade, né? Quem detém o poder ideológico? A Igreja Católica. E ela vai dizer o quê? Qual vai ser a explicação dentro desse contexto? Olha, Deus não quis dessa forma. Deus quis que o rei fosse X e não Y. Deus quis que você fosse servo. Você está ajudando aí nos desígnios do Senhor, estando dentro dessa posição social que você está. Então, dentro da fase teológica, a explicação da realidade, ela vai se dar a partir de entidades sobrenaturais, a partir de seres extraterrenos, seja vários deuses, ou um único Deus, ou a representação do divino na Terra. Todos esses elementos estão presentes da fase teológica. Uma outra etapa de desenvolvimento do espírito humano vai ser a fase metafísica. Como que vai se dar essa fase? Para Comte, a metafísica, nessa etapa do desenvolvimento do espírito humano, ela é intermediária entre a fase teológica e a fase positiva. Nessa fase, a gente não vai explicar mais as coisas a partir de entes sobrenaturais, mas sim a partir de uma força sobrenatural. Então, nós vamos explicar a partir de forças físicas, forças químicas, força vital. São esses elementos que vão alicerçar a nossa explicação do porquê que as coisas são assim. Um exemplo que eu dou bastante para os meus alunos em sala de aula é a gente utilizar o horóscopo para explicar a nossa realidade. A gente fala, fulano é assim porque ele é do signo de peixes. Aconteceu isso porque dentro da sua lua, no seu mapa astral, não sei o quê, teve essa influência dos astros na sua vida. Então, o que a gente está pautando? Está pautando a explicação da realidade a partir, né, de elementos, de forças da natureza, né? Forças químicas, forças físicas, posições dos astros, e tudo isso vai influenciar e, né, vai explicar a forma como a gente entende o mundo. Nas palavras aqui do Comte, no estado metafísico, que no fundo nada mais é do que a simples modificação geral do primeiro. Então, como eu disse antes, para o autor, a etapa metafísica é uma etapa intermediária. É uma simples modificação do geral do primeiro, porque se no primeiro você caracteriza, você explica as questões, os fenômenos sociais, a realidade a partir de um ser sobrenatural, nessa etapa, você explica as questões, as coisas da realidade a partir de forças abstratas, a partir de agentes sobrenaturais, né? Forças abstratas. Então, aqui, o Deus ou os vários deuses, esses agentes sobrenaturais, são substituídos por forças abstratas. Apagar aqui, senão não vai dar para ler direito, né, gente? Então, essas forças abstratas que vão explicar a nossa realidade. Como eu dei o exemplo, a posição dos astros, que vai explicar o porquê que não dá certo numa profissão, por que não deu certo meu estudo na matéria X, Y, por que eu não passei no vestibular, por que eu não consegui encontrar com o rapaz, com a moça, enfim, etc. Sobre as questões da nossa vida cotidiana. Então, vamos voltar aqui ao texto. No estado metafísico, que nada mais é do que a simples modificação geral do primeiro, os agentes sobrenaturais são substituídos por forças abstratas, verdadeiras entidades, abstrações personificadas, inerentes aos diversos seres do mundo, e concebidas como capazes de engendrar por elas próprias todos os fenômenos observados.
cuja explicação consiste, então, em determinar para cada um uma entidade correspondente. Então, vão ser essas forças abstratas que vão explicar a nossa realidade social. A gente troca os agentes sobrenaturais por essas forças abstratas. Tudo bem, gente? Na próxima etapa, o que a gente vai ver? Nós vamos ver a fase denominada por Comte como uma fase positiva. O que vai se caracterizar essa fase, né? A humanidade, ela vai buscar a explicação das causas dos fenômenos nas leis naturais que regeriam esses processos. Como assim, professora? Ao invés de nós pautarmos a explicação das coisas a partir de um ente sobrenatural ou a partir de forças sobrenaturais, nós vamos embasar as respostas para as coisas que acontecem no mundo e na nossa realidade a partir da ciência, a partir do método científico. Então, nós vamos buscar explicar essas leis naturais, pautando-se na observação, na experimentação dos fenômenos, buscando ver se esses fenômenos eles se repetem nas sociedades. Então, nós vamos empregar nas ciências sociais, né, na física social, os métodos utilizados em outros campos científicos para buscar essa homogeneidade, né, nas teorias, para buscar explicar a realidade social a partir do conhecimento científico. Esse é um elemento chave dentro da corrente positivista. Então, lembre-se sempre que o Comte ele vai estar pautando a construção, né, fomentando a maturação da física social, da sociologia, utilizando métodos de análise já utilizados em outros campos científicos. Então, aí a busca por uma previsibilidade científica, para a busca dessas leis naturais, é um elemento preponderante dentro dessa corrente de interpretação da realidade. Então, nas palavras de Comte, como é que seria esse estado positivo, né? Essa etapa positiva. Enfim, no estado positivo, o espírito humano, reconhecendo a impossibilidade de obter noções absolutas, renuncia a procurar a origem e o destino do universo, a conhecer as causas íntimas dos fenômenos, para preocupar-se unicamente em descobrir, graças ao bem uso combinado do raciocínio e da observação, suas leis efetivas, a saber, suas relações invariáveis de sucessão e de similitude. O que o Comte está querendo dizer com isso, gente? Na etapa positiva, os seres humanos não vão buscar mais explicações das origens do mundo, aonde eu vim, para onde vou, coisas relacionadas a essa questão. Eles vão buscar entender a realidade concreta, o período que eles estão vivendo, aquilo que está acontecendo em sua volta. E eles vão pautar essa explicação, vão buscar investigar as causas desses elementos a partir da utilização da razão. Então, lembra a inspiração lá em Condorcet, da observação. O que é isso? Ele vai utilizar mesmos métodos científicos utilizados em outras ciências para explicar os fenômenos sociais. Vamos voltar no texto? A explicação dos fatos, reduzida então aos seus termos reais, se resume de agora em diante na ligação estabelecida entre os diversos fenômenos particulares e alguns fatos gerais, cujo número o progresso da ciência tende a cada vez mais a diminuir. Então, o que ele está dizendo aqui, pessoal? A partir desse raciocínio e dessa observação, da utilização desse método científico, nós vamos poder conhecer a nossa realidade social. Nós vamos poder entender quais são as leis sociais que regem os fenômenos, a poder prever o que vai acontecer nas sociedades num futuro, num outro momento. Essa é a grande questão do pensamento positivista. A gente não vai mais pautar nossas explicações em forças abstratas e entes abstratos. Não, a gente vai observar a realidade, fazer experimentos sobre essa realidade, para buscar entender quais são essas leis sociais, pautando-se no quê? Em um método científico. Tudo bem, pessoal?
Então, quais vão ser as características do positivismo? Empregar o mesmo método para todos os campos científicos, convergências e homogeneidade de teorias. A unidade de conhecimento não é apenas individual, mas também é coletiva, fundamento intelectual da fraternidade entre os homens, promovendo, possibilitando a vida prática em comum. E o conhecimento das relações constantes entre os fenômenos torna possível determinar o seu futuro desenvolvimento. Caracteriza-se pela previsibilidade. Então, o que é isso? A partir do método científico, a partir da ciência, eu consigo compreender outros momentos históricos que podem vir a se delinear no futuro. Tudo bem, pessoal? Então, o que Comte ele apresenta aí para, de maneira resumida, falar para vocês aqui para a gente ir finalizando a aula? Comte ele está observando transformações na sociedade e entende que a sociedade, as instituições e os indivíduos têm que se realizar, né? Eles precisam efetivar uma reforma intelectual e de hábitos dentro da sociedade. Então, as instituições vão passar por uma reforma intelectual, os indivíduos por uma mudança de hábito. Para quê? Para se alcançar esse progresso científico. E como a gente alcança esse progresso coletivo, né? Por meio da ciência, por meio, né, do estado da ciência. Naquele momento, a gente alcança esse progresso coletivo. Então, a ciência vai ter um papel preponderante nesse aspecto. E o que vem a sociologia, né? O que a física social, a sociologia tem a ver com isso? Ela que vai promover a síntese de todas as ciências, ela vai sintetizar todas as ciências. Então, dentro de uma hierarquia científica, a sociologia estaria nesse primeiro plano, pois é ela que vai promover essa transformação das instituições e a transformação do homem, né? Vai trazer esse progresso para as sociedades, fazendo o quê? Mantendo aqueles aspectos estáticos que promovem a ordem social e analisando quais são os aspectos dinâmicos que promovem o progresso social. Então, a sociologia, na reforma das instituições, vai conseguir analisar aquele elemento que é estático, que promove a ordem, e aquele elemento que é dinâmico, que traz o progresso. Por exemplo, nas transformações tecnológicas. E todas essas transformações promovidas pela física social levam essas sociedades ao progresso. Por que é importante a gente entender o positivismo e entender o Augusto Comte, gente? Porque essa corrente de interpretação da realidade, ela vai influenciar o mundo inteiro. Inclusive o quê? O Brasil vai ser um dos locais em que o positivismo ele vai influenciar na realidade social. Lembra também que essa teoria de interpretação da realidade, ela tem aspectos evolucionistas. O que foi o período, né, da colonização e os processos coloniais? Os processos coloniais também estavam pautados nessa ideia de evolucionismo. De o quê? Nós, a sociedade mais evoluída, a sociedade que obtém o progresso científico, vai levar essas sociedades atrasadas, selvagens, para esse mesmo patamar. Então, outras formas de sociabilidade eram consideradas menores, inferiores, e deveriam ser levadas ao progresso por meio da ciência. Não é à toa, quando a gente pensa, né, na influência do positivismo e de Augusto Comte em toda a região do mundo, inclusive no Brasil, a gente vê qual é os escritos na nossa bandeira: ordem e progresso. Porque é a física social que vai encontrar os elementos estáticos que mantêm a ordem dessa sociedade e vai também analisar quais são os elementos dinâmicos que levam essa sociedade ao progresso. Isso vai ter tanta influência na nossa sociedade que vai estar descritos na nossa bandeira nacional, influenciado, né, pelo lema kantiano: amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até mais, viu?